Noite, tudo bem com vocês? Que legal estar aqui. Boa noite, jovens senhores, jovens senhoras, jovens casais, jovens solteiros, jovens adultos, jovens adolescentes. Eu tenho que falar com eles também, né? Um monte agora, a igreja está assim, ó, dos jovens bebês, em duplo sentido, os bebês físicos que estão chegando. Algumas pessoas ganharam neném esse tempo agora, então temos muitos bebês na igreja, e os bebês espirituais, os jovens bebês também, que nasceram para o Senhor. Hoje nós temos surpresa, eu vou te mostrar o que aconteceu hoje, e também para os jovens que estão aqui. Uma boa noite a vocês, a paz do Senhor Jesus. Estou muito feliz de estar aqui com você, hoje em uma reunião online. Hoje tivemos exclusivamente aí atividades importantes nessa semana inteira, e exclusivamente hoje o culto online da nossa igreja. Só teve esse culto, e eu espero que você que já chegou, que está aqui, participe com a gente e receba o melhor de Deus para a sua vida. Eu quero iniciar aqui orando por você, por mim, por nós. Vamos louvar o Senhor essa noite, e que essa adoração possa chegar diante do Senhor como um cheiro suave. Bom, eu sei que você deve... Hoje é domingo, então pouquíssimas pessoas estão trabalhando, pelo menos aqui onde nós estamos, aqui na região de São Paulo. Claro que eu não falo por todos, porque existem outros lugares que têm fusos horários diferentes, outros países, e também porque tem muitas outras profissões que não param, né? Tá aí o pessoal que trabalha em restaurante, trabalha em hospitais, trabalha em comércio. Então, enfim, muitas pessoas que nesse momento estão trabalhando também. Então eu quero dizer para você que a grande maioria, pelo menos, a grande massa está em casa agora, diferente dos cultos que a gente faz durante a semana. Hoje a galera está em casa. Então você que está em casa, bom, você já teve a oportunidade de estar durante o dia inteiro. Eu repito, pelo menos você que é da nossa igreja, né? Mas se você não é, e você não é de igreja nenhuma, enfim, eu não sei como é o seu dia, não sei como foi, mas a grande maioria dos nossos amigos que conhecemos passaram um dia descansando, outros passaram com a família, alguns até trabalharam pela manhã, mas já estão em casa. Enfim, independente do que você fez durante o dia, esse dia foi um dia mais tranquilo para você. Espero que sim. Então, o que eu queria te pedir? Desconecte de tudo. Desconecte de tudo, amém? Não dá para você se concentrar no que Deus tem para fazer agora por você, ao mesmo tempo que você está fazendo uma outra coisa que não tem nada a ver. E hoje a gente tem um problema que esse aparelhinho aqui nos gera, né? E o problema é que quando eu estou fazendo uma coisa nele, a outra coisa entra. O que é? Por exemplo, eu estou assistindo aqui agora, junto com você, e de repente eu recebo uma mensagem no WhatsApp ou no direct do Instagram, enfim, e aí o que acontece? Já bate aquela curiosidade de lá, né, assim, de clicar e ver o que está acontecendo. Então isso tudo me rouba o culto. Então eu queria te pedir para você, se você puder, quando você for assistir um culto online, deixa eu te ensinar, e não é só para hoje não, tá? Isso fica valendo aí, porque cultos online hoje é uma realidade da igreja, e não adianta a gente fugir dessa realidade. Isso, pelo menos na igreja Fonte de Alívio, eu já entendi, e já estamos treinando aqui o pessoal que trabalha com a gente, os missionários digitais aqui, porque nós já sabemos que o culto online não vai acabar tão cedo, e eu acho que não vai acabar nunca mais. Só quando Jesus vir buscar a igreja, nós teremos culto online até o tempo inteiro. Por quê? Por conta da necessidade global, né? Começamos aí, a grande maioria da igreja, como nós também, começamos, vamos dizer assim, no sentido emergencial. A grande maioria foi pega de surpresa. Claro, as igrejas mais em evidência, que já tinham canais de televisão, já tinham canais fortes de internet, essas já estavam preparadas. Mas a grande massa mesmo das igrejas, bairro, como nós, né? Nós não tínhamos equipamentos, não tínhamos, preparação para fazer tudo isso. E não só equipamentos físicos, mas estamos falando de pessoas também. E aí a gente teve que fazer tudo na emergência, né? E é muito ruim quando você faz algo assim despreparado, né? Tem uma frase que nós aprendemos, que eu sempre falo, que é quando você
não prepara para o futuro te pega de surpresa. E nós fomos também pegos de surpresa, porque nós não preparamos para isso. Mas agora a gente já entendeu que isso é importante, já estamos nos preparando não só para fazer o que estamos fazendo aqui agora, mas para permanecer na internet, para permanecer nos canais de comunicação. Então, estamos aqui hoje. Eu quero agora também que você que está em casa, você que está nos assistindo, nos ouvindo, também aprenda. Porque a gente pensa assim, né? É só quem trabalha que tem que aprender a se mover na internet, não é isso? Mas não é real isso. A realidade é que você que está aí também precisa aprender a se mover com Deus na internet. Porque você se moveu na internet até hoje para várias coisas. Para trabalhar, para estudar, para distrair, para conversar, enfim, para uma série de coisas você se moveu na internet. Mas até então você nunca pensou nela, na internet, como um momento de parar para adorar junto com outros irmãos. Então isso é uma realidade nova para você também, viu? Não pensa que é só a gente que tem que trabalhar aqui, não. Você também tem que ter um trabalho aí, um esforço na sua casa. Então, por exemplo, o que você tem que aprender a partir de hoje? Eu estou falando isso para a gente começar o culto. Veja bem, o culto não começou ainda. Eu só estou te ensinando, é como se eu estivesse preparando o altar. Então eu estou preparando você para cultuar. Porque eu não quero que você apenas seja um assistente, alguém que assiste e presta atenção. Eu quero que você seja alguém que participe. Então você tem que aprender também. Então vamos aprender juntos. Nós aprendemos daqui, preparando materiais para que a imagem chegue até você. Agora você tem que se preparar para aprender também a adorar junto com a gente. Então como que é que eu posso fazer, pastor? Bom, em primeiro lugar, concentração. Concentre-se no que você está fazendo. Então agora, eu queria te dar uma dica. Aprenda a desligar as notificações do seu celular na hora do culto. Então, a gente tem notificação de um monte de aplicativos. Quase todos os aplicativos têm a notificação. Que é aquelas coisinhas que você recebe durante o dia, aqueles avisos que alguém postou um vídeo, que alguém te marcou no Facebook, que alguém te marcou no Instagram. Essas notificações, elas chegam pra gente a todo momento, do banco, enfim, de vários lugares. E na hora que você está aqui assistindo, você está aqui com seu celular na mão e participando do culto. Você colocou seu celular no cantinho lá e está tentando participar do culto, está assistindo. Aí de repente, uma notificação do direct do Instagram. E aí o que acontece? Você fica curioso, aí você aperta. Apertou, foi ler a mensagem, pronto. Você já desconcentrou. Aí chega lá a mensagem do WhatsApp, você aperta para ver quem é, desconcentrou. E por aí vai. Então, vamos aprender a desligar as notificações gerais. Tá? Não dá para mim te dar essa aula aqui agora, mas, enfim, corre atrás e aprende a fazer isso, porque aí você vai conseguir participar do culto sem distração. Isso eu estou falando com relação ao aparelho. Mas e as outras distrações que ficam do lado, né, gente? Tem a distração da cozinha, que me dá vontade de beber água toda hora, me dá vontade de tomar um café, me dá vontade de sair, o vizinho chama, o outro liga no telefone, o cachorro late, e, enfim. Temos que aprender a nos preparar para o culto também na internet. Então, preste atenção. Você não vai, quando você vai para a igreja, você não se prepara? Sim ou não? Estou com o pessoal aqui que está sendo a resposta de vocês. Temos que nos preparar, sim ou não, pessoal da técnica? Não é? Quando a gente vai para a igreja, a gente não tem que pôr a roupa, a gente não prepara cabelo, né, as mulheres aí não preparam a unha, o cabelo, passa perfume, a gente, né, não é assim que funciona, a gente toma banho, prepara, não é assim. Tem gente que lava até o carro para ir para a igreja, o carro limpo. Então você prepara tudo para você ir para a igreja. E por que para assistir pela internet não tem que ter uma preparação também? Né? Então quero convidar você a se preparar para isso. Se você não fez isso hoje, mas já deixa esse ensinamento aí, e para que você faça isso nos próximos cultos e que você estiver interessado. Eu não digo nem culto, hoje a gente tem cultos, olha só, hoje a gente tem cultos como esse online. Nós temos também conferências online, né? Ontem teve Descend online,
Nós temos também cursos importantes hoje relacionados a coisas da igreja. Então todas essas coisas você tem que parar e concentrar. Principalmente as que são relacionadas a Deus. Então eu quero te convidar neste momento a ser um adorador junto comigo. E um adorador, ele prepara o altar. Então eu quero convidar você a preparar o altar aí para você receber. Seja no seu sofá, seja na mesa da sua cozinha, se você está sentado agora, seja no seu quarto, se você decidiu ir para o quarto agora, ou seja até dentro do seu carro, se caso você estiver dirigindo com o celular no painel do carro. Mas onde você estiver, eu quero agora, em nome de Jesus, que você concentre, que você pare para fazer este culto. Então, claro, você dirigindo não, tá? Em nome de Jesus. Quem estiver dirigindo não segue esse ponto. Qual é o ponto? Feche os olhos. Não feche os olhos se você dirigir. Mas qualquer outro que puder, feche os teus olhos agora. E eu queria que você e eu juntos entregássemos esse momento para Jesus. Vamos fazer isso então? Então vamos juntos. Você pode fazer a sua oração aí em casa e eu faço a minha aqui. Tá bom? Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esta noite. Senhor, eu quero te agradecer por esse momento tão especial de estar na tua presença. Quero te agradecer, Senhor Jesus, porque, graças a Deus, chegamos até aqui. Pai, esse dia foi um dia tão maravilhoso. Na verdade, Senhor Jesus, esses dias têm sido muito especiais. Na verdade, ainda falo mais, todos os dias deveriam ser especiais. Porque todos os dias são o Senhor que fez. Às vezes eles não são especiais, não é porque o Senhor quis que não fosse assim. Às vezes eu atrapalho a sua vontade. Mas eu te louvo porque esses dias nós nos entregamos completamente para a tua vontade. Esses dias têm sido tão especiais para nós. Senhor Jesus, eu quero te agradecer. Quero te agradecer pelos milagres. Quero te agradecer, Senhor Jesus, pelas curas. Quero te agradecer, Senhor, pela salvação de tantas pessoas que aconteceram por esses dias. E hoje, neste domingo, Pai, que representa a ressurreição. Hoje é dia 10. E 10 significa também a plenitude. Então, em nome de Jesus, eu peço, Senhor Jesus, que a plenitude do Espírito Santo venha permear nossa casa, nossa família, nossa vida, nossos negócios, que esteja a nossa vida plena em Cristo Jesus. É assim que eu te peço, é assim que eu te agradeço. Aleluia, aleluia, aleluia. Nós tivemos tanto tempo de lágrimas nas nossas vidas, não é verdade? Quanto tempo nós choramos, mas, querido, a alegria vem pela manhã. E a alegria do Senhor está presente. E ela pode chegar aí na sua casa hoje, caso você esteja em uma situação de choro. Deus pode fazer mudar a sua vida, seu destino em 1 minuto. Então vamos adorar o Senhor com este cântico. Para quem já está vivendo tempo de riso, tem por que adorar porque já está sorrindo. Quem está vivendo tempo de choro, também pode adorar com este cântico, porque também virá o tempo do sorriso no seu rosto. Então vamos adorar o Senhor, porque com esses próximos 2 louvores, porque este é um tempo de milagres, esse é um tempo de cantar vinho novo, porque, deixa eu te falar uma coisa, o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Você crê nisso? Eu também creio. Então vamos adorar o Senhor. Aleluia. Aleluia.
Glória a Deus. Todavia me alegrarei. E nesse tempo estamos literalmente como aqueles que sonham. Queridos, como eu comecei a falar no início, estou muito motivado com o que Deus está fazendo, mas principalmente com o que Ele vai fazer em 2021. Meu Deus, eu já tive esse sinal e eu já percebi o quanto está no coração de Deus de querer realizar os projetos dele na nossa vida. E como eu sempre falo, vocês que estão comigo estão acostumados, e eu vou repetir aqui hoje: o Rei está voltando. E já que Ele está voltando, as promessas que eram para ser cumpridas aqui nessa terra, elas precisam acontecer, porque a palavra do Senhor não volta vazia. Então, as promessas, elas, no nosso sentido humano, elas têm que se apressar. Eu digo sentido humano porque Deus faz tudo certo na hora certa. Só que o que acontece? A impressão que nós temos é que está atrasado. É uma impressão que a gente tem. Então, dentro dessa impressão humana, eu digo para você que essas profecias, elas estão se acelerando ao nosso respeito. Então, eu tenho uma coisa para te dizer. Se você crê nisso, levante a sua mão onde você estiver na sua casa. Levante a sua mão agora. Eu quero declarar para você em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Vocês que estão aqui, podem levantar a mão também, é para vocês. Aleluia. Eu quero declarar em nome de Jesus Cristo de Nazaré que por esse tempo vocês vão ver e ouvir e pegar, tocar nas promessas que estavam, entre aspas, demorando na tua vida. Eu digo entre aspas porque eu já te disse, o tempo de Deus é perfeito, então Deus está mandando na hora certa. Mas se na tua alma você achava que estava demorando, fica tranquilo agora. Aquieta a sua alma aí, porque a tua promessa está chegando em 2021. As coisas que Ele falou para o teu respeito está para se cumprir por esse tempo. Então fique apenas conectado com Deus, porque esse tempo é tempo de milagres, sim. E eu vou dizer mais, nesse tempo a gente precisa mais de milagre do que antigamente. Porque o que é milagre? Milagre são coisas sobrenaturais que normalmente, no jeito comum, a gente não consegue realizar. Nos meios comuns não se realiza milagre. E eu vou dizer, mas a cura é importante e é uma coisa tremenda, mas o milagre, ele é algo extraordinário. Foge do padrão mental humano. E é esse milagre que foge do padrão mental humano que Deus está reservando para a tua vida hoje. Então, em nome de Jesus, se você está com a sua mão levantada, diga comigo: eu tomo posse. Pode repetir aqui, vocês que estão aqui. Eu tomo posse de todo milagre sobrenatural, que Deus preparou para a minha vida. Diga: e eu serei como um reservatório. Pronto para receber toda a água que tiver para vir na minha vida. Em nome de Jesus. Eles não param. Eu quero te contar um testemunho aqui de ontem. Ontem que eu digo é porque o último dia foi ontem aqui para nós. Eu não sei que dia que você vai assistir esse vídeo no YouTube, mas eu estou falando no dia seguinte aqui, do dia que aconteceu esse último dia no sítio. Nós fizemos aí o culto da fogueira e é um de praxe, né? A gente sempre faz quando a gente está no sítio assim. Porém, aconteceu algo ali diferente. Foi um dia de chuva, chegamos lá na sexta-feira com uma chuva e a gente já tinha programado de fazer essa fogueira. Então aí o que aconteceu? Quem preparou pra gente, a equipe lá do sítio que preparou a fogueira, eles foram tão bondosos. Eu quero agradecer aqui a equipe do Claudio Honor, a equipe do Galo Azul ali, porque eles prepararam tão carinhosamente aquela fogueira pra gente, porém choveu. E eles também tiveram a sabedoria de cobrir, né, com uma lona, então, ou seja, não molhou a madeira. Então aí, mesmo com chuva, com o terreno molhado, decidimos fazer essa adoração no monte. E saímos para fazer isso, já era por volta de meia-noite, 1h da manhã, nem me lembro exatamente. Mas foi tão interessante porque nós paramos no meio do caminho e foi bem na subida assim do monte, que a gente estava subindo. Na verdade não era um monte, né? Mas era uma subida.
né? Era um morro e nós estamos subindo e paramos ali no meio para falar alguma coisa sobre subir ao monte. E naquela parada que nós demos, eu pedi para desligarem as lanternas, né, que estavam ligadas no caminho escuro, perto do mato. Quem já teve em mato sabe que quando a gente desliga a lanterna fica tudo escuro. Eu pedi para desligar a lanterna e eu fiquei falando ali sobre o que era subir no monte, falei do que Jesus fazia isso também, enfim. E aí, no meio da minha fala, eu disse, tinha muita gente nova lá, irmãos. Tinha pessoas, crianças, adolescentes e até adultos que nunca tinham estado em um ambiente daquele de mata, assim, de sítio. Então, pela primeira vez, eles estavam tendo aquela sensação ali, na escuridão, perto de árvores, enfim. E aí eu falei, que pena, essa foi a minha fala ontem, que pena que não tinha, pena que eles não tinham estrelas no céu para eles verem como é bonito, estrelas e, enfim, e lua no céu limpo, né, de roça. Porque estava o tempo totalmente fechado. Inclusive, dava-se a entender que realmente no dia seguinte ia ser um dia de chuva e o tempo estava fechado, não tinha uma estrela sequer no céu. Aí ministrei, falei e tinha falado essa frase, né, que infelizmente só não podiam eles contemplar os céus. E aí continuamos subindo e começamos os cultos da fogueira, que foi demais, demais, demais. Foi maravilhoso. Tantas palavras proféticas. Realmente nós vivemos ali a palavra que diz que todos profetizavam, porque Deus foi tomando a boca de um, de outro, e cada um via algo, cada um era revelado de alguma coisa diferente ali na fogueira, e Deus falou muitas coisas especiais com a gente. Claro, principalmente sobre vida, sobre salvação. E a gente adorou e cantamos e tudo. Quando a gente estava chegando no final, que a gente olha para o céu, nós víamos as estrelas num buraco nas nuvens. E aquilo me chamou a atenção, mas até então eu não tinha olhado para trás, eu só olhei para as estrelas e achei bonito. Só que quando a gente começou a falar e prestar atenção, o que a gente viu? A gente viu que só tinha um buraco aberto em cima da gente. Aí eu falei assim, pessoal, dá um 360 graus aí. E a gente olhava para todos os lugares e não tinha um lugar onde o céu estava aberto. Apenas um buraco assim no céu em cima de nós, cheio de estrelas e a pontinha da lua lá longe, mais nada. Gente, isso foi demais e Deus mostrou para nós, sabe o que? Céus abertos. Os céus estavam abertos sobre nós que estávamos ali adorando, mas os céus estão abertos sobre os filhos de Deus, sobre a igreja de Jesus, sobre São Paulo. Os céus estão abertos sobre nós. Aleluia, glória a Deus. Mas aí, se eu não me engano, foi o pastor Darcy que ele falou assim, não, mas não é só isso. Não só nós estamos contemplando o céu aberto, mas ele falou assim, eu acredito também que Deus abriu os céus para que os astros, né, criados por Deus, porque a palavra do Senhor diz que os astros louvam a Deus, os animais louvam a Deus, as plantas louvam a Deus, e para que as estrelas contemplassem a nossa adoração dos filhos ali naquele lugar. Então foi uma experiência assim para nós, que eu vou falar para você, eu não quero te causar inveja, porque inveja é pecado, tá bom? Mas você que não foi, puxa vida, você perdeu, porque foi demais. E esse sinal que Deus nos deu no céu, esse aí vai ficar para a história. Eu já vi outros sinais assim, relacionados à natureza, mas esse de ontem, realmente eu vou guardar com muito carinho no meu coração, de ter visto o céu aberto sobre nós em lugar nenhum a mais. Aquilo ali foi demais. E foi tremendo essa finalização lá. E terminamos também com uma pessoa que aceitou Jesus. Que bênção que foi aquilo. Que momento tão especial. Eu fugi o nome do moço agora. Infelizmente. É o João, né? O João. João, nós te amamos, João. Você foi um sinal. Eu falei isso para ele ontem, eu repito aqui para todo mundo ouvir. O João foi um sinal de Deus ontem. Porque começamos falando de intercessão para salvação. E terminamos com uma salvação. Cara, foi demais. E por isso estamos alegres, né? Conforme nós cantamos, por isso estamos alegres. E não termina aí. Aí hoje nós fomos lá fazer
um culto de ação de graças com a minha família, em um determinado local. E tem um membro da nossa igreja que ele fez o curso, participou da entrevista, um jovem, fez tudo o que precisava fazer para se batizar, mas no dia do batismo ele ficou doente. E aí, como ele estava resfriado e por conta de todas as restrições sociais, ele não pôde estar ali, restrições de saúde, perdão, ele não pôde estar ali no dia do batismo. Aí combinamos de se ele fosse ontem, ele poderia se batizar ontem, mas aí aconteceu sete coisas também, não conseguiu ontem porque chegou atrasado lá, enfim, não deu pela segunda vez. E hoje lá, numa confraternização familiar, falamos sobre tantas as coisas, e uma das palavras que foi liberada sobre o lugar, que naquele lugar, muitas pessoas seriam batizadas naquela piscina. E aí quando a gente estava lembrando dessas palavras proféticas ali, o menino estava na minha frente. E eu falei, por que não batizar agora? Né? Como aquela palavra do encontro de Felipe com o eunuco. E por que, já que tem água aí, por que não fazer isso agora? E aí, em concordância com outros pastores que estavam ali, eu falei, se os pastores concordarem comigo, a gente faz. Não teve um que falou não. Todos os pastores concordaram. E hoje, queridos, o Pablo foi batizado nas águas. E aí o pai dele, que mora no interior, pôde assistir ao vivo ali pelo celular. Foi a coisa mais linda, foi um momento muito especial. Pablo, nós te amamos. Ele estava tremendo dentro das águas assim. Eu pus a mão no coração dele dentro da água, parece que ia sair para fora. Foi muito legal. Foi demais. E Deus é a continuação, gente. Isso é a continuação do que Deus está fazendo. E aí eu queria que você visse algumas imagens desse momento aí tão especial que foi o batismo do Pablo. Tá bom? Vamos ver. Aí, dá para ver aí agora? Dá para pôr aí, pessoal? Aleluia. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Aleluia! Aleluia! E o batismo do Pablo, que foi um sinal também para nós, por que não dizer isso, né? Um dia de domingo, dia de ressurreição, né? Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana. Então foi muito legal. Foi muito legal isso. Irmãos, eu estou alegre. Por isso estamos alegres. Perguntar por que você está feliz? É por causa de tudo isso. Tudo está acontecendo. E eu queria até cantar sobre isso, mas antes de cantar, porque estamos alegres, eu queria convidar você a nós aproveitarmos esse momento de alegria, de prazer que estamos sentindo com o Senhor e representar a nossa gratidão a Ele. Eu sei que há várias maneiras, né? A primeira maneira de agradecer ao Senhor é em palavras mesmo, orando, dizendo, Senhor, obrigado. Né? Existem outras maneiras que é cantando para Ele, exaltando o nome dEle. Outra maneira de agradecer ao Senhor é servindo o nosso próximo, porque quando a gente serve, a gente de alguma maneira está adorando. Só para você saber como é que é, onde Deus colocou um desafio de fé para nós. Nós vimos no sítio 7 dias falando de intercessão para salvação, e passamos de carro, quando a gente vira a esquina, eu vi um moço caído na esquina. Mas rapidamente assim, eu bati o olho e falei, puxa vida, será que é bêbado? Será que teve algum problema, uma queda, ou foi atropelado e alguém atropelou e abandonou, e nós não sabíamos. E aí eu estava no volante, não podia descer, então eu parei o carro e falei, Mateus, corre lá e dá uma olhada. O Mateus correu, deu uma olhada, aí depois demorou um pouco, a Adri falou, peraí que eu vou lá também. Aí a Adri saiu do carro, pegou o moço, enfim, eles sumiram do meu retrovisor, os dois, aí a gente foi procurar os dois, não achamos, meio para onde eles foram, cadê o pessoal? Aí eu pensei, foram levar o moço no médico, deve ter acontecido alguma coisa, mas enfim, depois a gente conseguiu falar pelo telefone, resumindo a história. O moço estava com um problema alcoólico, muito, 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 muito grave, mas a gente observava pela sua fisionomia, né, pelas suas roupas, que ele não era uma pessoa que morava na rua, uma pessoa normal, trabalhador, porém estava alcoolizado.
E a gente achou a casa dele, porém também os filhos estavam em casa sozinhos. E a gente ficou preocupado, põe uma pessoa alcoolizada dentro de casa, 2 crianças, e a gente, enfim, não tivemos como fazer isso, porque também era dentro de um condomínio de prédios, e a gente tentando salvar a vida desse moço, né? Porque foram 7 dias falando de intercessão para salvação, e Deus colocou ali, Adriana, minha esposa, o meu filho ali, depois eu também, colocamos todos ali em xeque-mate agora, e agora? E aí a gente orou por ele, tentamos, mas ele estava muito, muito alcoolizado, não tinha o que fazer. E também não dava para colocar para dentro, não dava para... A gente ficou meio assim, sabe o que faremos? Aí eu pus ele bem pertinho do portão da casa dele, eu fiz uma oração, falei, Senhor, a única coisa que dá para me fazer aqui agora é orar por ele, no sentido de pedir para que ele não morra. Porque se ele levantasse, como ele estava tentando fazer, e fosse para o meio da rua, ele ia ser atropelado. E eu não queria que isso acontecesse, eu não tinha recurso naquele momento para fazer outra coisa. Aí eu fiz o quê? E pelo que eu entendi, os vizinhos já conheciam ele, apareceu uma mulher que falou, não, isso aí já acontece com frequência, ou seja, ele já era uma pessoa conhecida ali. E aí eu peguei e falei, bom, como não tem outro jeito, eu fui movido a dizer, Senhor, a única coisa que eu posso fazer para salvar a vida desse moço é ter certeza que ele vai ficar aqui dormindo até recuperar a sua mente. E aí eu orei e falei, Pai, em nome de Jesus, bota um sono nele agora, para que ele durma aqui na beira da casa dele. Quando ele acordar, ele possa entrar dentro de casa. Fechei a boca, entrei no carro, ou ele fez assim com a cabeça. Dormiu. Ou seja, eu fui para casa em paz, sabendo que a vida dele, a vida física dele foi salva, mas nós oramos agora e declaramos sobre aquele moço, que também a vida espiritual dele já está salva. Eu não sei a condição dessa família, mas eu sei em nome de Jesus que nós temos, que Deus vai cuidar dessa família, como nós oramos uma dessas dias, que pessoas anônimas que não sabemos o nome, não são pessoas famosas, mas que precisam do Senhor e de salvação. Então eu oro pelaquela família, que o Senhor os encontre. Deixamos o telefone com vizinhos para tentar depois fazer um acolhimento. Mas o que eu quero dizer para você é que estamos alegres, e essa alegria é representada em adoração ao Senhor, levantando mãos, cantando, mas também é servindo ao próximo. Então Deus nos colocou esse desafio ontem, esse teste, para servir um próximo que a gente não conhecia. Então o serviço ao Senhor é adoração. Então existem N maneiras de se agradecer a Deus, mas também existe a maneira física, através dos seus recursos financeiros, dos seus recursos pessoais. Então, em nome de Jesus, se você entende isso, se você entende e quer agradecer a Deus por isso, eu quero que você agora põe a mão no seu coração. Eu quero orar. Se você vai ofertar agora ou dizimar, se você for da igreja Fonte de Alívio, o seu dízimo deve ser entregue na sua igreja. Mas se você é de uma outra igreja evangélica, você precisa entregar o seu dízimo na sua igreja. Mas as ofertas você pode ofertar aqui na nossa igreja, o tempo que você quiser também. Então eu quero abençoar e declarar em nome de Jesus. Do mesmo jeito que os céus foram abertos sobre nós aquela noite, eu quero e peço ao Senhor que abra a janela dos céus, como está escrito em Malaquias. Que abra as janelas dos céus e derrame sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre a nossa família, uma bênção tal, que nós sejamos abastecidos por Deus em todo momento. Para muitas pessoas isso já está acontecendo. Eu vejo isso na minha vida. Mas se você ainda não viu os céus abertos na sua vida sobre essa área, eu declaro os céus abertos sobre a sua vida. E que haja abastança na sua casa, na sua família. Não só de dinheiro, mas principalmente de saúde, de prosperidade, de amor fraternal entre família, em comunhão. Em nome de Jesus, eu te abençoo e declaro prosperidade sem limites na tua vida. Em nome de Jesus. Amém. Aí na tela tem um QR Code de um aplicativo chamado PicPay. Super simples de você poder ofertar na nossa igreja Ressuscitar com esse aplicativo. Mas também temos aí já saiu aí, tá mostrando? Ok, tem o número da nossa conta corrente no Itaú, o CNPJ aí. Você pode fazer ofertas através de transferências ou através do Pix, que você pode fazer também. Não temos o Pix na nossa igreja ainda, mas eu já consegui fazer transações via Pix, mesmo não tendo Pix. Então, enfim, faz do jeito que você conseguir fazer, mas faça aí, tá aí os dados.
e fica em paz para você fazer e transferir o quanto você achar que representa a sua gratidão diante de Deus. Bom, enquanto isso eu quero te convidar a adorar o Senhor com esse cântico. Salmo 126. Nós estamos alegres. Estamos vivendo o sonho de Deus. E por isso nós somos alegres, por isso nós agradecemos, por isso somos gratos, por isso ofertamos, por isso levantamos as mãos. E vamos falar isso agora, adorando ao Senhor, cantando e celebrando. Estou vivendo os sonhos de Deus, por isso estamos alegres. Salmo 126. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. E por isso nós estamos alegres. Aleluia. Há uma nova canção em meus lábios. É uma que eu ainda estou aprendendo a cantar. É que o Senhor restaurou
Gente, e aí? Deus é bom? Muito bom, não é verdade? E porque estamos alegres, eu quero compartilhar algo para manter a alegria. Eu não tinha título até agora, mas agora Deus acabou me dando um título da mensagem. E a mensagem que eu quero te entregar, antes de eu falar o título você já ouviu, né? Mas vamos ler aqui o texto bíblico, Mateus capítulo 18 e versículo 18. A palavra diz o seguinte, olha: em verdade eu vos digo que tudo... Mateus 18, 18, tá bom? Ó, em verdade eu vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido desligado nos céus. Ou melhor, tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus. Tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Ele diz, em verdade também eu vos digo que se dois entre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, olha só, qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-ás dado concedida por meu Pai que está nos céus. Senhor Jesus, essa noite os teus filhos estão assistindo esse culto online, aqueles que estão ao vivo, e eu sei que também outros assistirão a esta gravação. Independente do momento que eles assistirem, eu quero que o Senhor os abençoe e abra o coração, para que eles recebam a Tua palavra agora, que penetre no coração como espada, Senhor Jesus, afiada de 2 gumes, quando a Tua palavra diz que ela é, para que, Senhor Jesus, corte entre, assim como uma espada corta entre juntas e medulas, que essa espada penetre, Senhor, entre o coração e a alma daquele que ouve, para, Senhor Jesus, ela poder fazer um efeito por dentro, para depois que tiver sido feito o efeito por dentro, seja como um explosivo, um poder, Senhor, dunamis, ou seja, que haja uma explosão interna de fé, e que isso, Senhor Jesus, extravase para o exterior, e que por lado de fora, Senhor, os teus filhos sejam abençoados, em nome de Jesus, é o que eu te peço e te agradeço. Como manter a alegria, né? E eu sei que esse texto é usado para muitas outras coisas, e eu já sei o que eu vou falar a respeito, porque o Espírito Santo me orientou, mas por que eu estou falando e coloquei esse título agora improvisado de como manter a alegria? Bom, nós temos muitas coisas que queremos na vida, né? Na verdade, um dos grandes problemas que nós temos como adoradores do Senhor é o fato de nós preocuparmos muito conosco mesmo. Esse ano está sendo um desafio para nós. Por quê? Por que é um desafio? Porque Deus fez a proposta de intercessão para a salvação. Ou seja, esse ano nós vamos ter que desconectar nossas orações das coisas nossas, né, Dri? Das coisas nossas, para ficar pedindo para os outros. Esse ano é um ano de que Deus está pedindo para a gente tirar a nossa cabeça das nossas coisas e colocar a cabeça na vida dos outros. Quando eu falo colocar a cabeça, é no sentido de preocupação. Então, em vez de eu me preocupar comigo mesmo, me preocupar com pessoas. Então, mas por que Deus está pedindo isso para esse ano e está pedindo para abrir esse espaço exclusivo? Porque é uma tendência de todos nós, da nossa humanidade, querermos nos abastecer. Então, quem é que não quer se abastecer? Todos querem. E todos têm uma lista de pedidos. Então é comum também, algumas igrejas fazem isso, muitas igrejas fazem isso, por exemplo, chegar no final do ano, nós já fizemos, chegar no final do ano, vamos fazer uma lista do que eu quero que Deus me abençoe o ano que vem. Quem é que nunca fez uma listinha dessa? Todo mundo já fez uma lista dessa. O que eu quero que Deus me abençoe o ano que vem? E aí a gente faz essa lista e a gente fica naquela expectativa que o Senhor resolva os meus problemas desse ano que entrou. Só que esse ano Deus fez diferente com a gente. Ele falou, esse ano vai entrar e não tem lista para você. Não vai fazer listinha para você. A sua listinha vai ser nome de pessoas para serem salvas. Porque Deus pediu para a gente. Talvez você não sabe disso, você que está assistindo. Então deixa eu te atualizar. Sabe o que Deus pediu para nós agora no início do ano? Fazermos uma listinha também. Só que nessa listinha, em vez de constar lá casa, carro, faculdade, filho, marido,
roupa, sei lá o que você quer, celular e bens materiais, Deus mandou a gente fazer uma lista com nomes de pessoas que precisam de salvação. E detalhe, não é nome de amigo não, viu? Tem amigo também na lista. Mas Deus falou para fazer lista de amigos e de pessoas que a gente não gosta, de inimigos, para salvar todo mundo. Ou seja, Deus está nos levando para a contramão da nossa alma. Sabe como é que chama isso? Contramão da nossa alma. Podia colocar esse outro título na pregação. Se você não gostou do primeiro título, como permanecer em alegria, coloca esse outro título aí. Andando na contramão da sua alma. Pode ser também. Eu não sei quem vai receber uma coisa, quem vai receber outra. Quem está precisando manter a alegria, fica com esse título. Quem está precisando andar na contramão da alma, fica com esse outro título. Porque para manter a alegria, você gosta de escrever? Escreve aí. Para manter a alegria, precisa andar na contramão da alma. Mas você fala, mas que loucura é essa? Se para mim ficar feliz, eu tenho que fazer com que a minha alma se alegre. Eu preciso dar coisas para ela ficar feliz. Pois é, deixa eu te contar uma coisa. Se você ficar tentando abastecer sua alma de coisas, a alma... A gente usava a minha mãe, não sei se minha mãe está assistindo, mas a minha mãe, ela, quando a gente ficava pedindo coisa assim, ou a gente exagerava em alguma coisa, ela falava uma frase assim: você parece um saco sem fundo. Né? Você está parecendo um saco sem fundo. O que significa? Um saco sem fundo, você coloca coisas dentro, mas nunca enche. A nossa alma, ela é como um saco sem fundo. A nossa vaidade, já dizia Salomão, a nossa vaidade, ela é passageira. As coisas da vaidade é como um saco sem fundo, porque você vai tentar dar para a sua alma tudo que ela quer. E Salomão disse isso. Salomão disse no livro de Cantares, ele falou assim, de Eclesiastes, ele disse o seguinte: eu dei para minha alma, ou melhor, eu não neguei nada. Ele falou, eu não neguei nada do que ela quis. Tudo que eu quis ter, eu tive, eu comprei, e minha alma não teve falta de nada. Você já imaginou, gente, alguém nesse nível? De tudo que ele pensar, eu quero isso e ele pode comprar. Eu quero aquilo, ele pode fazer. Quero viajar, eu posso ir. Eu quero não sei o que, tudo. E quando um homem, eu estou falando de alguém que teve tudo, porque é fácil alguém que não tem dizer alguma coisa, mas alguém que teve tem argumento. Ele não está só supondo, ele é fato. Ele viveu isso. E esse homem que viveu isso, ele disse o seguinte: depois de eu ter dado tudo para minha alma, eu vi que tudo isso era vaidade, isso era passageiro, e que isso não trazia alegria debaixo do sol. Bom, e aí você fala, então, meu Deus do céu, se não é a minha casa, se não é carro, se não é adquirir o melhor emprego, se não é ter dinheiro no banco, se não é ter saúde, se não é ter família, o que vai abastecer a minha alma de alegria? O que vai abastecer a sua alma de alegria é o que está acontecendo com a nossa igreja nesse momento. É dar a vida pelo próximo. Eu não sou psicólogo, mas minha esposa estava me ensinando algo na psicologia. Existe um neurotransmissor, eu não sei o nome dele, você lembra qual que é? É esse mesmo? Existe um neurotransmissor chamado citocina. Aqui tem uma ajuda, estou pedindo ajuda aqui dos universitários. E esse neurotransmissor chamado citocina, olha que coisa interessante. Nós precisamos dele, porque ele é tido como o hormônio do bem-estar. Ou seja, o hormônio é aquela sensação de estar bem com a vida, sabe? Sabe quando você faz alguma coisa, você se sente bem, você fala, ai que gostoso, eu fiz algo bom. E você fica feliz, É o hormônio do bem-estar, citocina. E aí minha esposa estava me explicando que ela tinha aprendido que a citocina para o seu corpo, isso é uma coisa que o corpo produz, tá bom? Todo mundo deveria produzir isso, porque é de Deus. O seu cérebro produz isso. Mas para haver essa produção, como é que produz citocina? Ocitocina. Perdão, estou falando errado. É ocitocina. Como que o meu corpo produz citocina? Toda vez que eu sirvo alguém. Olha só que coisa maluca. Toda vez que eu faço uma coisa boa para alguém, que eu ajudo. Por isso que tem gente que, mesmo não sendo cristã, ele aprendeu a ajudar pessoas. E ele fez uma vez, ele se sentiu tão bem. Já viu gente assim? Pobres e ricos. Que às vezes ele ajudou uma pessoa e ele se sentiu tão bem com aquela ajuda que ele fez.
com a cesta básica que ele deu, com o marmitex, sei lá, que ele deu lá, que ele ajudou alguém. E aquela sensação de ter ajudado alguém, aquele bem-estar, de alegria, foi tão grande na vida dessa pessoa, e ele começou a fazer aquilo com constância. Mesmo não conhecendo Deus, ele começou a ajudar pessoas. Por quê? Porque aquilo traz para ele se enche desse hormônio, esse neurotransmissor do bem-estar. É claro, presta atenção. Não é ter uma quantidade de ocitocina dentro de mim que vai garantir a minha salvação. Então eu posso estar me sentindo bem porque eu ajudei alguém legal, mas se eu não tiver Jesus, Jesus é a salvação. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então não é porque eu ajudei alguém que eu fiquei bem, senti um bem-estar, que gostoso, eu gosto de fazer isso porque eu me sinto bem ajudando as pessoas, e dizer, então eu vou para o céu. Não, para ir para o céu você não vai com boas obras. Você vai para o céu recebendo Jesus Cristo de Nazaré como seu único Senhor, reconhecendo Ele como Deus e reconhecendo que Ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia. É esse reconhecimento e é aceitar esse Jesus que vai levar alguém para o céu. Mas aí a outra pergunta alguém me diz, se é só isso, por que eu vou ter que ajudar as outras pessoas? Porque aquele que recebe Jesus, recebe junto o amor de Jesus. E se você recebe o amor de Jesus, quem ama Jesus e quem recebeu o amor de Jesus, e verdadeiro, ele não simplesmente mais se satisfaz em ficar só resolvendo a sua própria vida. Se ele tem o amor de Deus, instantaneamente ele vai sentir o desejo de ajudar alguém. Não sei se você está aqui me entendendo. Porque faz parte do caráter de Deus amar e abençoar. Então, ou seja, se eu só ajudar as pessoas, eu não vou para o céu. Mas também não tem como eu dizer que eu vou para o céu sem ajudar ninguém. Você está entendendo? Então eu preciso estar servindo gente para manter a minha alegria de pé. E é isso que eu quero falar para você. Aí você fala, mas o que você tem a ver com esse texto aqui, pelo amor de Deus? O que tem a ver com o que você está falando? Você falou de ligar na terra, será ligado no céu, que desligar na terra, será desligado no céu. O que eu estou falando é que nós liberamos uma palavra profética. E esta palavra profética está dizendo o que nós precisamos fazer esse ano. E quando eu falo nós, eu não estou dizendo só fonte de alívio, não. Nós estamos na década do evangelismo. Todos precisam evangelizar, de todas as igrejas do planeta. Deus está chamando a sua igreja, a sua noiva, para cuidar de gente, para salvar gente, para abençoar gente. E a salvação é acompanhada de serviço. Não existe esse negócio, eu vou orar para a pessoa ser salva e ficar quieto sem fazer nada. Ontem, como eu falei, Deus colocou a gente num teste. Por quê? Você está falando de salvação, mas você passa do lado, vê uma pessoa caída na rua, você não para nem para ver o que está acontecendo com a pessoa. Que hipocrisia é essa? Pregou durante 7 dias sobre interceder, sobre orar, até por estranhos. Mas agora tem um estranho caído do seu lado ali, que você não sabe se é ataque epilético, se é atropelamento, se é... Mas não, eu passo do lado porque eu não tenho nada a ver com isso. E aí você diz para mim que a minha intercessão está valendo alguma coisa? Não está. A minha intercessão só vai ter valor se eu orar, mas logo fazer. Tá, pastor, eu entendi. Mas a pergunta que eu quero fazer é que isso tem a ver com o texto que você leu. Eu já vou te dizer. Veja bem, Deus fala para os profetas do mundo, que é década do evangelista. Deus fala para nós, da igreja local, que nesse processo, nesse macro processo profético de evangelizar as nações, nós como igreja local deveremos interceder para salvar pessoas. Você não pode simplesmente, Dri, eu estou virando aqui para o lado, porque minha esposa está aqui do meu lado, a apóstola Adriana, está aqui intercedendo por nós nessa administração. Eu estou aqui também com a pastora Júlia e o pessoal da técnica, aqui a missionária Andressa, a missionária Danilo. Então nós estamos aqui com esse grupo de pessoas e eles estão sendo aqui os meus intercessores, por isso que às vezes eu viro para um lado, viro para o outro. E eu louvo a Deus pela vida de vocês que estão aqui me ajudando. E o que eu estou querendo, o que o Espírito Santo está querendo nos dizer essa noite? Que não adianta eu ouvir tudo isso que eu ouvi e alguém dizer assim, Adriana, por exemplo, agora, bom, eu não concordo.
O ano de 2021, olha, o pastor falou de intercessão para salvação, mas eu estou precisando de outra coisa. Esse ano, para mim, eu vou trabalhar, esse ano para mim vai ser o ano da adoração. Não, para mim, eu já falei, eu orei, eu fui para o meu quarto e Deus falou para mim que esse ano vai ser o ano da prosperidade. Não, eu orei, aí vem outra pessoa e fala, não, eu orei e para mim vai ser o ano da família. Ou seja, a pessoa não está concordando exatamente com a direção que Deus está dando. Ele não está concordando com outros irmãos que decidiram, que estão ouvindo Deus, e simplesmente a pessoa decide andar nos seus próprios caminhos. Então, essa palavra que eu estou te dando não é só para este ano, para este propósito. É para todo e qualquer propósito que for estabelecido pela Igreja de Jesus. Andar sozinho não é de Deus. Deus nunca quis que ninguém ficasse só. Então, todo aquele que diz assim, por exemplo, não, eu sou cristão, mas eu sirvo a Deus no meu quarto. Isso é uma grande balela, uma grande mentira. Eu sou cristão, mas eu oro lá no meu quarto, eu leio a minha Bíblia. Oi? Só ora lá. Eu oro no meu quarto. Mas você não vai na igreja? Não, eu não preciso de igreja nenhuma. Eu não preciso de ninguém falando o que eu tenho que fazer. Eu me sinto melhor ouvindo Deus sozinho no meu quarto. Isso é uma grande mentira, hipocrisia. Isso não existe, isso não é bíblico. A Bíblia é clara, Jesus é claro. Né? Tem um narrador de futebol que diz assim, isso como é que ele fala, o narrador de futebol? Tá claro isso, fulano? Então eu pergunto, é claro na Bíblia que onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu ali estarei, disse Jesus. O que Jesus está dizendo? Ele só vai estar no lugar que tiver concordância. E aqui ele repetiu 2 vezes, dizendo, em verdade eu te digo. Por que Jesus está afirmando? Jesus mentia, gente? Jesus era mentiroso? Não. Ele cometeu alguma mentira na sua vida? Não. E por que Jesus precisava reafirmar a verdade? Dizendo, em verdade eu te digo. Por quê? Por que ele precisava ser incisivo e dizer que isso era uma verdade? Porque era uma verdade absoluta. O que ele estava querendo dizer? O que eu ouço? Como que eu ouço esse versículo para mim? Como que eu ouço? Eu ouço da seguinte maneira. Tudo que você ouviu, Alan, que não for isso que eu vou te falar agora, é mentira. Tudo que você pensar ou ouvir, que não for isso que eu vou te falar agora, é mentira. Porque em verdade, você sabe qual é a verdade? A verdade é que quando 2 concordam na terra, aí é concordado no céu. Quando 2 ligam na terra, é ligado no céu. Quando 2 desligam na terra, é desligado no céu. Agora, como é possível você estar ouvindo palavras na sua igreja? Como é possível você estar com meia dúzia de pessoas reunidas no seu grupo de pequeno? Talvez você participe de uma célula, de um grupo pequeno. Na nossa igreja a gente chama de grupo de alívio. Como que você participa de um pequeno grupo onde tem 10 pessoas, 9 decidiram fazer algo que eles entenderam que era bom para o grupo. Mas você, sozinho, diz, eu não concordo. Se vocês quiserem fazer, vocês fazem. Mas eu acho que não deve ser assim. Sabe como é o nome disso? Sabe como é o nome disso? Orgulho. E é difícil o orgulhoso concordar na terra. Então quando eu falo, como manter a alegria, eu não sei se está conectando as coisas que eu estou falando. Para você manter a alegria, número 1, você tem que servir pessoas. Para você para você manter a sua alegria, número 2, você tem que andar na contramão. Na contramão do que eu falei no início? Na contramão da sua alma. Por que na contramão da alma? Porque a tua alma está falando que você precisa de coisas. A Bíblia fala que você precisa de ajudar pessoas. Então você vai andar na contramão da sua alma para manter a sua alegria. Porque é ajudando pessoas que você vai ser feliz. Deu para entender agora ou não? Ficou claro? Então, se é ajudando pessoas que eu vou ser feliz, eu vou ter que andar na contramão da minha alma. Porque a minha alma queria trabalhar para me resolver. A minha alma queria que eu trabalhasse
para mim ter coisas. Mas Deus está falando, não, você não vai trabalhar para você ter coisas. Você vai trabalhar para ajudar pessoas. E aí a igreja concordou com isso. Eu louvo a Deus que eu não estou sozinho nessa. Quando eu falei isso, meu pastor concordou comigo. Eu tenho um pastor sobre a minha vida, o meu pai espiritual, apóstolo Ivete, ele concordou comigo. Aí uma vez que nós concordamos, teve a minha esposa que também concordou comigo. E também é uma profeta de Deus. Quando eu abri esse propósito para os meus auxiliares, eles concordaram comigo, que é os pastores. E agora nós abrimos para toda a igreja. Sabe o que aconteceu? A grande massa da igreja concordou comigo. A pergunta é, você está concordando com o que Deus está mandando fazer? Você está concordando com os seus irmãos que decidiram orar por pessoas? Porque se você não está concordando, aí talvez você diz assim para mim, ai pastor, quer dizer que eu sou... Hein? Já viu aquelas pessoas que dizem assim, quer dizer que eu sou obrigado? Eu sou obrigado a concordar com você agora? Você já discipulou pessoas, Júlia? Você já recebeu alguma fala desse tipo? Eu sou obrigado a fazer o que vocês acham? A gente tem um princípio de romance real na nossa igreja. E aí a gente prega, ensina, há uma concordância bíblica a respeito de romance, e a maneira de um romance é a maneira de Deus. Nós tivemos o entendimento como igreja local. Nós também respeitamos as outras igrejas que não têm esse entendimento, mas nós chegamos ao entendimento. E aí, tudo bem. Aí chega alguém da nossa igreja, que fez escola com a gente, e chega na nossa cara e diz o seguinte, eu não concordo. Eu não concordo. Eu acho que vocês falam isso como se a gente fosse de outro planeta, mas eu não concordo. Bom, como que você pode estar em uma igreja que você não concorda com o que sua igreja prega? Sabe o que aconteceu com essas pessoas? A maioria delas que bateram no peito dizendo eu não concordo, eu não vou fazer o que você está falando, a maioria delas sofrem até hoje. Com problemas conjugais, filhos fora da hora e tantos outros problemas que acarretam a falta de concordância com quem você vive. Veja bem, eu estou falando de uma igreja local, de uma concordância local. Repito, nós não ficamos apontando o dedo na igreja dos outros e no que eles concordam. Porque a outra igreja lá concorda com certas coisas, que talvez eu não concordo, mas eu não sou daquela igreja. Como você está entendendo? Mas lá eles concordaram naquela igreja local que ia ser assim. E se eles concordaram, você tem que fazer o que foi concordado lá. Por exemplo, na nossa igreja, as mulheres podem vestir calças compridas, não tem problema nenhum. Mas existe outras igrejas, outras denominações, que concordaram que não é legal para as mulheres vestirem calça comprida. Hoje isso daí já é bem pouquinho mesmo, mas existe ainda. A pergunta é, você pode estar lá naquela outra igreja que diz que não concorda em que mulher use calça comprida. E você pode ficar lá dizendo, eles falam isso, mas eu não concordo. Você pode fazer isso? Não pode. Se você decidiu ficar lá, você tem que obedecer e concordar com quem está lá. Porque se você não concordar, você não será abençoado, a sua alegria vai embora e você não vai receber as bênçãos que você deveria. Por quê? Por que eu não sou abençoado? Porque você não concorda. Por exemplo, nossa igreja crê no dízimo. Ela crê no dízimo, a gente prega sobre o dízimo, a gente acredita que dízimo é de Deus, a gente acredita que dízimo é da palavra e não é do Velho Testamento, a gente acredita que dízimo é desde o tempo de Abraão e se estendeu até depois de Jesus Cristo, isso foi ensinado em Hebreus e Jesus falou sobre isso, nós cremos no dízimo. Agora, eu creio, eu prego, quem está comigo crê, prega e participa, aí chega alguém que frequenta a nossa igreja e diz, vocês concordam, mas eu não concordo. Pergunta, que não quer calar. Essa pessoa que está lá dentro, ela vai ser abençoada? Sim ou não? Não vai. Se ela não for abençoada, ela vai ficar feliz? Ela vai manter a alegria dela? Não vai. Aí você pergunta, por que não manteve a alegria? Não manteve a alegria porque andou em discordância. Então, concordar na terra e concordar no céu, irmãos, isso traz bênçãos. Porque quando eu falo de concordar no céu, ligar no céu, eu estou dizendo o seguinte, há uma bênção liberada de Deus para uma concordância feita na terra.
Porque ó, se vocês ligarem na terra, será ligado no céu. Irmão, eu preciso da assinatura de quem para ser abençoado? Quem é que é o dono da bênção? É Deus. Então se alguém vai assinar a minha bênção, é Deus. Mas ele diz o seguinte, ó, eu só vou assinar a sua legitimação de bênção se vocês concordarem primeiro na terra. Enquanto vocês estiverem discutindo quem está certo e quem está errado, eu não assino. Deus falou, eu não assino. E essa coisa de concordar na terra e concordar no céu é semelhante ao perdão. Olha só. O que é o perdão? Você vai ver a oração do Pai Nosso, ele diz assim, perdoai as nossas dívidas, ou perdoai os nossos pecados, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Olha só o contrato. Olha o contrato de Deus. Eu estou aqui, eu sou Deus, e eu estou pronto para perdoar você. Tudo bem? Tudo. Eu sou Deus e posso te perdoar. Então eu estou aqui pronto para te perdoar. Estou com a caneta do perdão na mão. Só que é o seguinte, eu só te perdoo se você perdoar ele primeiro. E se vocês concordarem no perdão, um perdoar o outro, aí eu também perdoo. Você percebe que Deus trabalha em concordância? Esse é o trabalhar de Deus. Então, quando a gente lê aqui o que é ligado na terra, o que é ligado na terra é ligado no céu, o que é desligado na terra é desligado no céu, o que a gente percebe aqui? Que existe um princípio. O que é princípio? Princípio é uma ordem universal que não pode ser mudada. Então, essa ordem universal das coisas, essa ordem que Deus colocou nesse critério, não pode ser alterada. Ou seja, não adianta você ficar birrando como uma criança birrenta, dizendo eu não concordo, e você não concordando, querer receber a bênção de Deus. Deus não vai te abençoar. Aí existe um outro camarada que não é Deus, graças a Deus por isso, que ele não é nada, ele já perdeu, ele já está destruído, ele não é nada, mas o nome dele chama Lúcifer. E o Satanás, ele é expert em enganar. Na verdade, ele é o pai de toda enganação, o pai da mentira. E aí o que ele faz? A pessoa não concorda com a outra. E aí para mentir, para achar que a pessoa está certa, tá vendo? Eu não concordei, tá vendo? Eu estava certo. Porque o Satanás também é o pai de todo orgulho. E aí a pessoa não concorda, ela desfaz um acordo que foi feito debaixo da bênção de Deus. Essa pessoa que discordou, claro, ela vai vir... O que tem que vir sobre ela? Maldição. Mas aí o que o Satanás faz para camuflar? Ele dá para a pessoa alguma coisa que ela quer. E eu já vi muita gente que sai da igreja, por exemplo, esteve desempregada 2 anos na igreja orando, Deus me dá emprego, Deus me dá emprego, Deus me dá emprego. E Deus não estava dando emprego naquele período por vários motivos. Às vezes para curar a pessoa, às vezes para curar o interior dela, tirar o orgulho, fazer que ela seja mais submissa, para ela desenvolver a fé dela. Existem vários motivos que Deus não abriu a porta de emprego para a pessoa durante 2 anos. Aí o diabo enche a cabeça dela de mentiras e ela começa a discordar de Deus, da igreja, enfim. E ela sai da igreja. Sabe o que acontece? Saiu da igreja hoje, quando for amanhã, ela arruma um emprego para ganhar super bem. Aí sabe o que ela vê no coração dela? Tá vendo? Eu saí da igreja, estou melhor fora da igreja do que dentro da igreja. E aí o diabo cria uma mentira, um sofisma. O que é um sofisma? É uma mentira tão bem contada que ela parece que é verdade. E aí o camarada agora está trabalhando, eu estou bem, tá bom? Só que ele não percebe que ele está fora da concordância bíblica. Ele sai da igreja. E é claro, Satanás não dá ponto sem nó, ele dá com uma mão e tira com a outra. E aí enquanto a pessoa está super feliz com a grana que ela está ganhando na empresa, ele nem percebe que do outro lado ele está perdendo a família, ele está perdendo a saúde, às vezes ele está perdendo uma série de outras coisas, mas na cabeça dele, ele conseguiu o tal do emprego que ele sonhava. Então, escreve o que eu estou te falando aí. A concordância é o princípio da bênção. A concordância é o princípio da validação de Deus a respeito das respostas que eu quero. Repito, a concordância é o princípio elementar de Deus a respeito das coisas que eu preciso e que eu peço a Deus. Porque ele disse assim, tudo, olha aqui, ó, é verdade, eu digo que tudo que ligar na terra será ligado nos céus, e tudo que desligar terá sido desligado nos céus.
no versículo 19, ele diz o seguinte, ó, quando vocês concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-ás concedido. E eu queria aqui, para você entender como é que funciona isso, eu queria contar um testemunho de algo a respeito de concordância. Certa vez estava eu e minha esposa, já fazia nessa época bem uns 4 anos ou mais que nós estávamos sem carro. Muitas coisas erradas tínhamos feito, eu tinha feito, vida financeira toda destruída, enfim. E ficamos um período bem longo sem carro. Eu fui ter carro depois de uns 8 anos, mais ou menos. Mas um pouco antes do período de eu adquirir esse carro, se eu não me engano, 2 anos antes de adquirir esse carro, depois de 8 anos, 2 anos antes dessa aquisição, e começamos a ter uma discussão na casa de uns amigos, e discute daqui, discute de lá, que carro, não sei o que, falando sobre carro. Até que foi um amigo que disse, Dri, para nós, quem foi que disse? Ou foi a gente mesmo? Eu nem lembro exatamente. Alguém falou brincando. Mas alguém falou brincando. Falou, enquanto vocês estão discutindo, ela quer um carro pequeno, você está querendo um carro grande, ela quer de uma coisa. Enquanto vocês não entrarem num acordo, enquanto vocês não concordarem, esse carro não vai vir. Porque nós tínhamos ouvido essa pregação em outro momento. E ali, naquele momento, entre amigos, nós estávamos falando desse assunto. Bom, aí ali, num tom de brincadeira até, nós falamos, é mesmo. Então vamos decidir isso logo, porque eu não quero mais ficar andando a pé. Dri, vamos decidir logo. Se o problema é concordância, não quero mais andar sem carro. Se o problema foi esse, então, pelo amor de Deus, vamos lá. E aí, deixa eu só beber uma aguinha aqui, peraí. Pronto, obrigado. Ó, fazendo propaganda pro Mendes aqui, ó. Mendes Assuar. E aí, falando assim, o problema é falta de discordância, então vamos concordar com isso hoje, pelo amor de Deus, eu quero carro, eu preciso de carro. E aí, bom, eu queria um carro maior, sedã grande, a Adriana queria carro pequenininho, porque a mulher, né, aquela coisa de estacionar e tal. Eu quero carro pequeno, que não pode me dar trabalho. Aí conversa vai, conversa vem, vamos, tal, chegamos à conclusão que a gente queria um carro. Um sedã médio. E aí, beleza, decidimos. Esse tá bom pra você? Tá. E pra você? Pra mim tá. Então, ou seja, o tamanho não ficou nem pra um nem pra outro. Né? Esticamos um pouquinho da Adriana, esticamos um pouquinho da Adri e diminuindo um pouquinho o meu. Pronto. Tivemos ali um sedã médio. Beleza. Aí depois ficamos, e agora? E a cor? Aí começou. Não sei, nem lembro que cor que a Adri queria. Mas a gente começou a discutir cores ali. E aí e se for prata? Aí ela, prata. Bom, prata eu aceito. Aí eu também, prata eu abro mão da minha cor, eu também aceito prata. Conclusão? Decidimos que ia ser um sedã médio prata. Decidimos o carro, decidimos a marca, decidimos a cor. Ou melhor, estou falando decidimos, mas diga comigo, concordamos. Aí fechou. Então ficou resolvido que quando nós tivéssemos condições de comprar um carro, seria um carro daquele que nós iríamos comprar. O que aconteceu? Passou cerca de 1 ano e meio a 2 anos. Um dia o meu telefone tocou em casa, estava me arrumando para ir para a igreja. E alguém disse o seguinte: Alan, você ainda está procurando carro para comprar? E eu já tinha procurado muitos carros, porque eu não tinha dinheiro, tinha que fazer financiamento, e não tinha dinheiro para pagar prestações altas, e só encontrava carro velhinho para comprar. E naquela semana, o último carro que eu tinha decidido não deu certo. Não deu certo. Tinha tudo para dar certo, mas não deu. Aí eu falei, você quer saber? Desisto. Eu vou ficar sem carro e quando Deus quiser ele me dá. Mas aí quando chegou na semana que eu desisti, quando foi no domingo, eu estava saindo para ir para a igreja, o telefone tocou. Alan, você já comprou carro? Eu falei, não comprei. Mas você não vai comprar mais? Eu falei, se Deus quiser eu compro, mas agora eu parei. Aí a pessoa fala assim, então faz o seguinte, se você decidir comprar, se caso essa for a sua decisão,
a prestação que você for pagar, pode pagar, eu vou pagar metade. Espera aí, opa, eu não estava podendo comprar um carro tão novo. E agora alguém fala que vai pagar metade da prestação. Eu falei, meu Deus. Aí eu já comecei a pensar diferente. Falei, Odri, agora dá. Agora dá pra gente comprar aquele carro lá. E eu fui pra loja buscando aquele carro velhinho que não tinha dado certo. Só que quando a gente chega na loja, vasculha ali, olha carro pra cá, olha carro pra lá, no fundo da loja, sejam revelados aí qual carro que estava no fundo da loja? O carro que nós tínhamos concordado há 2 anos atrás. Só que esse carro ainda não era o carro que nós poderíamos adquirir. Porque o carro só tinha 4 anos de uso, é um carro seminovo e custava muito dinheiro na época. E aí foi quando a gente olhou e fomos para frente lá, continuamos olhando os outros carros. E aí a gente falou, não, a gente não vai querer nenhum carro não. Aí o moço falou assim, mas eu vi que vocês gostaram daquele lá. Aí a gente falou, não, a gente gostou, mas aquele não é a nossa realidade hoje. Aí a pessoa falou, não, vem aqui e esse carro vai ser seu. Eu falei, não, eu não tenho condições. Conclusão, resumindo a história, o moço da loja, que era cristão também, fez o planejamento do pagamento e o que eu ia pagar no carro velho, eu paguei no carro novo. E paguei só a metade. Não sei se vocês estão entendendo o tamanho do milagre. Aí eu te pergunto, o milagre aconteceu lá dentro da loja? Sim ou não? Não. O milagre aconteceu ali naquele momento que eu estava comprando o carro? Não. O milagre aconteceu cerca de 1 ano e meio, há 2 anos atrás, quando eu e a minha esposa entramos numa concordância. Tudo que concordar na terra será concordado no céu. Tudo que ligar na terra será ligado nos céus. E da mesma maneira eu tenho um testemunho para te contar. Quer ouvir também ao contrário disso? Também tenho. Eu tinha um carro, lembra que eu falei para você que fiquei 8 anos sem carro, lembra? Pois é. Porque o último carro que eu tive antes nesses 8 anos, eu lembro que eu decidi vender o carro. E eu fui falar para minha esposa que eu precisava vender o carro, porque eu tinha que pagar umas contas e tal, e ela não concordou. Ela disse, não é tempo, nós não precisamos vender, Deus vai dar um jeito, mas eu birrenta ali, falei, não, a gente vai vender, porque não sei o que, enfim, mas ela não concordou. Você sabe qual foi o resultado disso? Eu vendi o carro. Só que é o seguinte, até hoje, até nos dias atuais, eu não recebi 50% do valor desse carro. Ficou para trás até no dia de hoje. Você vê que eu contei para você 2 coisas. Uma coisa que foi um prejuízo por falta de concordância. E a outra coisa que foi uma bênção pela concordância. Uma coisa que trouxe um prejuízo de 50% e a outra coisa que gerou uma bênção de 50% a mais. Você vê? Tudo relacionado à mesma coisa, carro. Eu tenho essas 2 realidades na minha vida. E por isso eu digo para você que se você quer manter a sua alegria de pé, você precisa de concordar. Você precisa de concordar. Então, em primeiro lugar, essa concordância eu quero colocar em níveis, tá? Eu quero colocar ela em níveis para você entender o porquê que eu estou pregando isso hoje. Em que nível que eu quero colocar? Primeiro, a concordância. Nível celestial. Você precisa concordar com Deus. Você precisa concordar com a palavra de Deus. Não adianta, porque também eu vou tirar aqui uma mentira. Porque talvez esse tudo aqui, tudo que eu concordar, Deus vai assinar. Não. Opa, parou. É tudo que você concordar que bater com a palavra. Porque se eu e a Adri hoje concordar... Amor, vamos concordar que aqui na nossa família a gente pode fumar? Vamos concordar? E vamos comprar um cigarro ali para a gente fumar? Isso é uma concordância do diabo. Porque o cigarro vai prejudicar meu pulmão. E o Ministério da Saúde adverte, fumar causa câncer de pulmão.
Então, se eu e minha esposa de concordar que nós vamos fumar a partir de hoje, essa concordância não está batendo com a palavra de Deus, ou seja, ela não concorda com as palavras do Senhor. Então, esse tudo é tudo que estiver dentro dos parâmetros bíblicos. Então, tudo que eu concordar com a minha esposa, que não ferir parâmetros da palavra de Deus, ele vai ser ligado no céu. Aí você pergunta por quê? Porque Deus não passa por cima de coisas que Ele mesmo disse. Vocês estão entendendo ou não? Se foi Deus que disse, se foi Deus que escreveu, e foi, Ele não vai passar por cima das leis, da palavra que Ele mesmo estipulou. Então tudo que concordarem na terra, será concordado no céu, se tiver parâmetros bíblicos. Então, primeiro nível de concordância, concordar com as coisas celestiais. E aí é onde eu quero te pegar aqui. Por que que muita gente não é feliz, pessoal? Muita gente não é feliz porque discordaram e andam em discordância com os profetas. A palavra do Senhor diz, para nós confiarmos no Senhor, crer no Senhor vosso Deus, e vocês estarão seguros. Mas creiam nos seus profetas para que você prospere. Então escute. Por que que muita gente não é feliz? Não é feliz porque não prospera. Não prospera por quê? Não prospera porque não concorda com o profeta. Não acredita no profeta. Porque para concordar com o profeta, não tem que acreditar no profeta. E porque não acredita nas profecias, não há concordância profética. E quando não há concordância com o profeta, não tem como prosperar. E uma vez não prosperei, a minha alma vai viver constantemente triste, amargurada e chateada. Então, o primeiro nível, o primeiro estágio, é a concordância celestial, concordância com as profecias que Deus disse a esse respeito. Então aqui eu já vou bater o martelo. Deus falou que esse ano é intercessão para a salvação. Então, meu irmão, você pode choramingar, você pode, como aquelas crianças birretas, deitar no chão e chacoalhar as pernas gritando, mas eu vou te falar uma coisa, não tem como. Você precisa de concordar que Deus já assinou isso, sabe por quê? Esse decreto? Porque nós concordamos, nossa igreja concordou que nós vamos orar para salvar pessoas esse ano. Então você querendo ou não, se você não concordar, você está fora dos parâmetros de Deus e você não será abençoado, pelo menos se você for da igreja Fonte de Alívio. Agora, se você é de outra igreja, eu pergunto para você está concordando com o que os seus líderes, os seus profetas da sua igreja, eles dizem, você está concordando ou não? Porque se você não tiver, você também não vai ser abençoado. Então, primeiro nível, concordar com as coisas celestiais. Segundo nível, concordar com as coisas familiares. Sabe por que muita família vive triste nas situações familiares? Porque eles não se concordam. Marido não concorda com a mulher não concorda com o marido não concorda com o filho não concorda com o pai não concorda com o filho. E é uma briga ali, ninguém concorda com ninguém. E os pais fazem as coisas sem perguntar para a mulher, o pai faz, a mulher faz sem perguntar para o marido, o filho faz sem perguntar para o pai, os pais fazem sem perguntar para os filhos. E é uma bagunça dentro de casa, e a casa não prospera porque não há concordância. Agora, numa família que não há concordância, também não está tendo alegria, porque não prospera. Como que uma família que não tem alegria prospera? Por que não tem alegria? Porque não concordam. E às vezes, eu não sei a sua família, mas eu vou falar da minha. Pensa na família. A minha família concorda com um monte de coisa. Não posso negar. Por isso eu sou tão abençoado. Graças a Deus. Mas para a gente chegar na concordância, que é o problema. Hoje a gente estava brincando, né? E o Darcy, a gente ali brincando na piscina, conversando. E o Darcy falou, como a gente tem um problema até para assistir filme. Eu não sei você, mas a minha família tem um problema. Nós temos um problema. Quando a gente sai, né, Dri? Para comer em algum lugar. Aí alguém diz, a gente vai comer o quê? Meu, pensa... Aí, vamos na pizza. Não, a gente quer não sei o quê. Não, mas aquele lugar, eu não sei. Aí hoje eu tava querendo lanche. A sua família é assim? Eu acho que não, né? Porque a minha, cara, é uma luta. Até a gente... Para chegar no restaurante era meia hora. Mas para escolher aonde comer, é 2 horas. E se a gente vai direto no lugar, aí começa uma situação na mesa. Vamos comer o quê?
E aí começa. Aí eu quero isso, não, eu quero aquilo. E até a gente chegar na concordância, aí a comida já até esfriou lá na cozinha. Mas a gente sempre chega. Mas depois que chega é só alegria, é só sorriso. Mas às vezes não é tão fácil assim concordar com a família. Marido e mulher, eu quero te dar uma direção. Para você concordar, você precisa de entender. Às vezes a gente não concorda porque a gente não entendeu. Às vezes eu não concordo com o profeta porque eu não estou entendendo. Mas a pergunta é, você tem orado pedindo ao Pai, Senhor, me ajuda a entender o profeta? Me ajuda a entender o profético? Você às vezes não ora, por isso você não entende. Com a esposa, a mesma coisa. Você não concorda com a sua esposa porque às vezes você não entende ela. Qual é a língua que ela está falando? Às vezes ela está falando chinês e você está tentando interpretar em italiano. Às vezes você não está entendendo o linguar dela, então você tem que estudar, irmão. Para você entender o que ela está dizendo. Então, às vezes a mulher está dando sinais, mas você não entende. Eu recomendo para você as 5 linguagens do amor. Você tem que descobrir qual é o idioma que sua mulher conversa. Qual é o idioma que seu marido fala. Qual é o idioma? Porque às vezes um está falando uma coisa, o outro está entendendo outra. A interpretação é uma coisa totalmente importante para você compreender. E às vezes você não entendeu e por isso você não concorda. Porque se você entendesse, você concordava. Isso acontece de marido para mulher, mas acontece de mulher para o marido também. E quantos casais nós atendemos que um ou outro diz o seguinte: ela não me entende, ele não me entende. E porque eles não se entendem, eles não concordam. E porque eles não concordam, eles não recebem. Não recebem por quê? Porque eles pedem a Deus de um lado, a mulher pede uma coisa. Do outro, o marido pede outra coisa. Quando as duas orações chegam no céu, Deus não responde nenhum deles. Porque ele diz o que Deus está dizendo? Eu só vou responder quando vocês concordarem. E isso está relacionado a filhos também. Porque os pais, eles são, lógico, os administradores do lar. Mas os pais, pode prestar atenção, né, Dri? Quantas coisas a gente já fez, quantas? Que a gente faz, a gente decide, mas sabe quantas vezes? A gente não pergunta para o filho. Você quer ver deixar a criança traumatizada? Eu já conheci muitas adolescentes e crianças traumatizadas. É quando o pai decide mudar de casa e ele não comunica aos filhos. Ele decide, não, a gente vai mudar, a gente decidiu mudar de casa e decidiu mudar de igreja. Imagina a criança, cresceu na igreja desde pequenininho, e aí o pai teve um problema lá, sei lá que problema que ele teve na igreja, e aí o adolescente está com 12 anos, 13 anos, e o pai, a gente está saindo da igreja. Mas cara, como assim? Não, a gente vai mudar de casa, eu decidi que a gente vai para outra cidade. Meu, como assim? Eu cresci aqui, meus amigos estão todos aqui, essa é a minha igreja, eu trabalho aqui com os adolescentes. E o pai, não, a gente vai mudar de igreja, a gente vai mudar de casa. Irmãos, o que a gente já viu de crianças e adolescentes traumatizados, e pais frustrados, e família destruída, e não tem alegria, sabe por quê? Porque os pais decidiram fazer as coisas sem entrar em concordância com os filhos. Então, outro nível que eu quero te colocar é a concordância familiar. Precisa dessa concordância para você ter alegria na família. Um outro problema que eu quero entrar aqui, porque eu já estou terminando, a concordância na saúde. Opa! Como assim? Concordância na saúde. Não, todo mundo quer que todo mundo tenha saúde. Não é bem assim. Há estudos que já provaram que, por exemplo, a obesidade não está relacionada à genética. Está relacionada a comportamento familiar. E dizem que é genética por quê? Porque já começou nos avós. Então, os avós, os tataravós já tinham princípios errados, princípios alimentares errados, que esses princípios foram ensinados para os pais, ou seja, os pais comeram e sempre se alimentaram de uma maneira irregular, e claro, se tornaram obesos também, como os avós, e agora, porque eles aprenderam a comer assim, agora também eles fazem com que os filhos se alimentem regularmente, porque esse já virou um princípio doméstico, uma concordância doméstica sobre o tipo de comida que se deve comer. E quando alguém fala alguma coisa errada, a pessoa diz o seguinte: na nossa casa a gente gosta de fartura. Não, na nossa casa a gente gosta de doença. Era assim que a pessoa tinha que falar. Nós concordamos que a nossa casa e nossa geração será todos doentes. Eu não estou colocando no sentido de ser gordinhos, eu estou falando daquela obesidade que mata.
É dessa que eu estou falando. Aí você vai pesquisar na família, ninguém da casa gosta de verdura, ninguém come verdura, ninguém come nada saudável. A casa inteira só come porcaria. Então houve uma concordância, mas por um mal. E claro, essa família é tendenciosa a todos terem problemas de saúde. E quantas famílias você não conhece que até as crianças já têm problemas de pressão, de diabetes, de tantas outras coisas. Aí fala assim, que ele já tinha predisposição. Claro que tinha. Desde bebezinho, papai batia pizza com leite e colocava dentro da mamadeira. Então, queridos, até para ter saúde eu preciso de concordar com alguém. Até para comer. Eu quero aqui fazer um elogio, já que ela está aqui, a pastora Júlia. Eu quero elogiar essa família, pelo menos nessa área, né? Eu sei que eles estão aprendendo igual eu, muitas concordâncias, mas nessa área eu quero elogiá-los, já que estou falando de saúde. A família deles concordou que eles não vão beber refrigerantes. Eles não bebem refrigerante. E a Júlia, eu conheço a Júlia desde quando os filhos dela eram pequenos, ela não dava açúcar para os meninos. O suco deles não era com açúcar, tanto é que o Pedrinho, eu não sei hoje em dia como é que é, mas o Pedrinho, ele tem quantos anos? O Pedrinho tem 7 anos. Filho do pastor Douglas e pastora Júlia, o Pedrinho não gosta de doce. E ele não bebe refrigerante. Outro dia eu estava com um copo de refrigerante na mão, ele chegou para mim e falou, não acredito, pastor, que você bebe refrigerante. Ele falou desse jeito, e você sabe que criança é sincera. Porque na cabeça dele, não existe tomar refrigerante. Porque ele cresceu vendo o pai e a mãe não tomando refrigerante. Então, se existem doenças geradas pelo refrigerante, com certeza o Pedrinho não terá essas doenças. Mas por que ele não terá? Porque houve uma concordância familiar entre marido e mulher e depois com os filhos que disseram, nesta casa não haverá refrigerante. Então, se na minha casa terá doenças relacionadas a refrigerante, na casa deles não vai ter. E o que gerou saúde doméstica? Diga comigo, concordância. A concordância mexe até com a nossa saúde. Quantas famílias que pai, mãe, irmãos, todo mundo faz ginástica porque é um padrão familiar fazer exercícios. Você está entendendo? Então, assim, eu não quero falar mal da minha família que por acaso está me assistindo. Mas não é o padrão da minha família fazer exercícios. Eu não cresci assistindo isso. Então, eu tenho que dar um jeito, porque assim, o formato tá cobrando agora. A idade vem e a cobrança chega. Então, eu quero te provar que para tudo nesta vida, tudo, com Deus, com o que mais que eu falei? Com a família, com a saúde, precisa de concordância. Então, a concordância é um princípio elementar de Deus para respostas e para manter a alegria de pé. Como que você mantém a alegria de pé? Ande na contramão da sua alma. Pastor, como é que eu vou entrar na contramão da minha alma? Eu não vou concordar com a minha alma sobre o que ela quer. Eu vou concordar com o meu próximo o que deve ser feito. Então, muitas vezes, o que eu vou ter que concordar com o meu próximo discorda do que a minha alma queria. Vocês estão entendendo isso? Não? Às vezes, para mim concordar com a minha esposa, eu vou ter que discordar da minha alma. Às vezes, para mim concordar com Deus, eu vou ter que discordar da minha alma. Para mim concordar com meu irmão, com a minha esposa, com meu filho, eu vou ter que discordar da minha alma. Andar de contramão à minha alma. E uma vez que eu concordar com o meu próximo, ou concordar com Deus, ou concordar com o profeta, ou concordar com a minha igreja, ou concordar com aqueles que me cercam, se for dentro dos princípios bíblicos, essa concordância vai me gerar alegria constante. Porque o tema é como manter a alegria. Como é que eu mantenho a alegria? Concorde. Concorde aqui na terra, que Deus vai concordar com você. Aleluia. Se você puder, levante as suas mãos aí onde você estiver na sua casa. Eu queria que você repetisse essa oração. Eu queria que vocês repetissem aqui, para que eu soubesse o tempo da resposta deles lá. Então repitam comigo aqui. Pai, em nome de Jesus, eu quero declarar agora
que eu entendi a sua palavra. Eu entendi a sua palavra. Eu entendi o que o Senhor quer dizer a respeito de concordância. Eu entendi o que o Senhor quer dizer a respeito de E concordância. como isso atinge a minha alegria. E como isso atinge a minha alegria. Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu quero declarar eu quero declarar que eu quero andar que eu quero andar alinhado alinhado à palavra de Deus. à palavra de Deus. E eu sei E eu sei que para mim estar alinhado à palavra, eu estar alinhado. eu tenho que estar alinhado com a tua voz. Eu tenho que estar alinhado com E para mim estar alinhado com a tua voz, eu estar alinhado eu tenho com que a estar voz. alinhado com o profético, Eu tenho que estar alinhado com a voz do profeta. com a voz do Então, em nome de Jesus, nome de eu Jesus, declaro eu declaro que eu que eu concordo com o profeta, concordo com a voz profética. concordo Também declaro, Senhor, que eu quero alegria doméstica, eu quero alegria entre a minha família. E como está escrito na tua palavra, que o Senhor converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. E eu declaro que nos últimos dias nos últimos dias eu estou vivendo já. eu estou vivendo. E eu declaro que a minha família, Eu declaro que a minha e o que depender de mim, que depender de a mim, minha família minha família andará em concordância. andará em concordância. Não só no que se refere a relacionamentos, Não só no que se refere a mas no que se refere até à saúde. mas no que se refere Eu quero concordar com a minha família Eu quero concordar com a minha a família respeito dos hábitos a respeito dos hábitos saudáveis que devemos ter em casa. saudáveis que devemos Eu quero concordar com os meus filhos, esposa, marido, eu não sei com quem que você mora. Diga, eu quero concordar Eu quero concordar com quem mora comigo com quem mora comigo a respeito da nossa a saúde. respeito da nossa saúde. Eu quero concordar Eu quero concordar com os princípios da medicina, com os princípios porque da a ciência Deus deu. porque a ciência Então toda a ciência então, toda a ciência que não fere a palavra, que não fere a eu quero palavra, concordar também, eu quero concordar também para que eu siga para que eu siga princípios saudáveis princípios saudáveis de de saúde. saúde. Diga comigo agora com muita fé, Senhor, eu peço perdão Senhor, eu peço perdão por toda discordância, por toda discordância, seja nos céus, seja no céu, seja aqui na terra, seja aqui na terra, seja com a minha liderança, seja com a minha liderança, seja com meus familiares. seja com os meus familiares. Diga, eu quero andar Eu quero andar em concordância bíblica, em concordância bíblica, porque eu sei que só assim porque eu sei que só assim o Senhor responderá os meus o Senhor pedidos. responderá os meus pedidos. E eu quero profetizar Eu quero profetizar que a partir de hoje, que a partir de hoje todos os meus pedidos, todos os meus pedidos, como está escrito em Mateus 18, como está escrito em Mateus 18, versículo 18 versículo 18 e 19, e 19, tudo tudo que eu pedir, que eu pedi, tudo que eu concordar, tudo que eu concordar, será respondido pelo Senhor. será respondido pelo Obrigado, Senhor. Jesus. Obrigado, Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, queridos. Se prepare para um 2021 de concordância plena. Te abençoo. Obrigado por você ter ficado até aqui com a gente. Te abençoo em nome do Pai. Te abençoo em nome do Filho. Te abençoo em nome do Espírito Santo. Quero que você tenha uma excelente noite, uma excelente semana na paz do Senhor. Logo estaremos juntos. As atividades estão voltando. Terça-feira temos a nossa perseverança que está retornando. Os nossos grupos também estão retornando, nossos grupos de alívio. Não perca nenhuma das nossas agendas. Tá tudo lá no Instagram, no Facebook. Se você quer saber o que vai acontecer na nossa igreja, entra lá e você vai saber toda a nossa rotina e não perca nada. Te amo. Estou muito feliz de estar com você, de ter estado com você aqui essa noite. Fica com Deus e até a próxima oportunidade, porque estamos todos debaixo da nuvem.